Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, 10ª rodada, Série A. Rapaz, tem uma dupla aqui no Rio, olha, estão se superando em fazer vergonha. Compadre, tá feia a coisa. Tá feia a coisa. Juventude e Vasco da Gama se enfrentaram. Juventude, todos sabem, igualmente é Grêmio Internacional, passou por uma situação bem complicada, ainda está passando um pouco. O Juventude até menos, porque o Juventude tá conseguindo jogar em casa. Mas teve um tempo parado, com jogos atrasados. Juventude enfrentou o Vasco da Gama, que tem um técnico aí. Bom, tem um técnico. Isso aí é uma outra coisa a se comentar, né? O técnico do Vasco. Agora, eu sinceramente não sei. Esse vídeo tira um mosquitinho que tá aqui. Eu sinceramente não sei se quando eu coloquei esse vídeo no ar, o Vasco vai estar com o treinador ou não, né? Porque o papo que está rolando é que a cabeça do treinador, que está no quarto jogo, que fez o quarto jogo, já vai rolar. Complicado. 4 jogos, e o treinador já pode cair. Lógico, não foi o Pedrinho, presidente da Associação Vasco, que contratou. Foi a SAF. Lá da 777, né? Que, por sinal, era quase que uma tragédia anunciada, né? Uma SAF que contrata Rossi, Léo Pelé, David. Porra, parceiro. É óbvio que você tem que entender que tem alguma coisa errada. E aí eu vejo alguns torcedores, jornalistas, torcedores que criaram um canal de YouTube no início do ano, agora vai. Porra, com esses caras que contratou, realmente não entende nada de futebol, né? Lógico, o Vasco perdeu alguns jogadores aí, os volantes acabaram perdendo, o Peck que saiu, né, do ano passado para esse ano. Mas complicado. Então, se inventaram Juventude e Vasco. E deu a lógica. Qual é a lógica? O Juventude venceu em casa. Juventude 2, Vasco da Gama 0. E o treinador do Vasco, que está no seu quarto jogo, né, tomou uma coça do Flamengo, depois perdeu para o Palmeiras, empatou com o Cruzeiro, foi o melhor resultado que ele conseguiu para estar em casa com o Cruzeiro, agora perde para o Juventude. Já deu tempo para ele conhecer o elenco. Bom, pelo menos eu achava, né? Mas acho que ele não conheceu o elenco. Tudo bem, o elenco é fraco, mas tem alguns jogadores que ele colocou para jogar que são mais fracos do que ele tirou. Aí também sei que é pouco tempo, 4 jogos, já vai mandar o cara embora. É complicado, cara. É complicado, irmão. Pô, o cara tem 4 jogos, já vai mandar o cara embora? De repente, como eu falei, quando esse vídeo subir pro YouTube, o Vasco já tá procurando outro treinador. Então, Juventude 2, Vasco da Gama 0. Justo placar? Sim, justo placar. Então vamos falar sobre essa vitória do Juventude, essa mais uma derrota do Vasco, a classificação do Vasco. Como é que foi o jogo? De cara, já digo, foi justo. Foi um jogaço? Não. Longe de ter sido um jogaço. Longe. Mas o Juventude mereceu vencer. Então vamos lá para esses comentários. Então, peço a você, meu amigo torcedor do Juventude, meu amigo torcedor do Vasco, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar.
Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Pra gente falar, primeiramente, sobre a classificação. Bom, com esta vitória, o Juventude, que tem um jogo a menos, o Juventude tem 9 jogos. A gente está na 10ª rodada, então um jogo a menos. O Juventude está na 11ª rodada com 13 pontos. Está na 11ª colocação com 13 pontos. Ou seja, não está na primeira parte da tabela, está na 11ª ali, mas tem um jogo a menos. Então, cara, você olhando em consideração ter um jogo a menos, pode alcançar aí a marca ali de 16 pontos, ficar próximo ao G6. É isso que o Juventude espera para o campeonato? Atingir um G6? Não, óbvio que não. Não tem time para isso. Tá? Não estou aqui atacando balde de água fria. Eu só não sou alguém que cria um canal para ficar mentindo, para ficar puxando o saco de ninguém. O Juventude não é um time para ficar no G6. Tá? É um time que voltou para a Série A, para permanecer na Série A e, sei lá, beliscar ali uma Sul-Americana. Tá? Mas, se ganhar o jogo que falta, pode ficar próximo ali ao G6. O Juventude pode perder essa posição para alguém? Não, porque o Cuiabá já jogou, o Fortaleza também já jogou, o Criciúma acho que ainda vai... Não, o Criciúma jogou e ganhou, só que o Criciúma tem 8 jogos. 8. O Criciúma pode chegar a 15. Pontos. Só que o Juventude pode chegar a 16 com o número de pontos, com o número de jogos que faltam. Então, o Juventude vai terminar essa rodada na 11ª colocação. Na minha opinião, muito boa recuperação do Juventude diante de tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, o Juventude conseguiu se recuperar. Parabéns ao Roger e aos jogadores. Já o Vasco da Gama. Cara, o Vasco da Gama não é a vergonha do Rio de Janeiro, porque o Fluminense é o último colocado. O Vasco não é a vergonha, porque o Fluminense é o último colocado. O Vasco não é a vergonha, porque o Fluminense é o atual campeão da Libertadores e é o último colocado. Atualmente o Vasco está na 16ª colocação com 10 pontos. Só que tem 2 times atrás dele que tem jogos a menos. O Grêmio tem 2 jogos a menos e o Vitória tem um jogo a menos, que vai fazer nesta quinta-feira. O Vitória, se empatar, chega aos mesmos 7 pontos do Vasco. Só que passa... Não passa o Vasco, não. Não passa o Vasco porque o Vitória tem uma vitória. E o Vasco da Gama tem 2 vitórias. O Vasco da Gama tem 2 vitórias e o empate. E o Vitória só tem uma. Então, se o Vitória fizer 7 pontos, ele pode passar o Corinthians, mas continuando no rebaixamento. O Vitória só vai passar o Vasco se o Vitória vencer. Se o Vitória vencer o Atlético Mineiro, ele vai a 9, o Vasco entra na zona de rebaixamento. Qual é a probabilidade? Bom, Vitória Atlético Mineiro, na minha opinião, é o favorito, mesmo jogando fora de casa, mesmo ter perdido para o Palmeiras, o favorito é o Atlético Mineiro, mesmo sem o Hulk, que foi expulso da minha maneira, de maneira cruel. Mas o Vitória pode surpreender. E se o Vitória vencer, o Vasco entra na zona de rebaixamento. Então é a situação bem complicada do Vasco da Gama. A torcida do Vasco da Gama, na 10ª rodada, já está começando a preparar o espírito. Já estão falando aí Série B. Na 10ª rodada. Tem aí a metade do ano, vão trazer o Coutinho, quer dizer, vão tentar trazer o Coutinho, parece que o Coutinho quer vir. Mas, cara, não basta só o Coutinho. Não basta só o Coutinho. Tu vai trazer o Coutinho, pô, legal. E aí? Ele vai jogar com quem? Tá querendo trazer Alex Teixeira. Pô, tão de sacanagem, né? Alex Teixeira? Tô querendo trazer o Souza volante. Pô, legal. Pode ali ajudar.
Mas não basta só trazer o Coutinho. O Vasco precisa de muito mais que isso. Não é só o Felipe Coutinho. Vamos ver o que o Vasco faz. Então, essa é a posição de momento. O Vasco na berola da zona de abaixamento e o Juventude na 11ª colocação. Aí vamos aqui para os números. O Juventude deu 14 chutes. O Vasco deu 6. O Juventude deu 5 chutes em direção ao gol. O Vasco deu 2. Só que um desses dois, se eu não estiver enganado, é um desvio contra do Jadson, que quase faz um gol contra. Tá? E aí, posse de bola do Juventude. Precisão nos passes. Juventude, o Vasco ficou abaixo. Cartões amarelos, o Vasco tomou mais cartões amarelos. O Vasco fez mais faltas. O Vasco teve um cartão amarelo. O Vasco teve 5 impedimentos, né? O Vasco conquistou 4 escanteios. Bom, os números são a favor do Juventude. O jogo. Cara, o Vasco foi dar um chute. Se não tiver, sei lá, 30, 40 minutos do primeiro tempo, que foi dar o primeiro chute, pessoal, que saiu pra fora. Porra. Não tinha o Verratti, né? Que é o principal jogador do Vasco. E aí você não tem um Verratti que se mata ali na frente, você só fica com um goleiro, né? Aí você tem Maicon e Léo na zaga. Porra. Aí você tira o Piton. O Piton não é um craque, mas o Piton, porra, tem um toque de bola. O tal do Galdames não consegue acertar nada, não marca ninguém, não cria. Zé Gabriel, Jesus, irmão. Aí Adson e Rossi. Porra, Rossi? Cara, fica difícil fazer um vídeo falando do Vasco. Fica difícil. Então, o Juventude tem um timão. Cara, mas ele tem um Nenê ali com 170 anos que cria e consegue. O Vasco consegue não marcar o Nenê. É incrível, o Vasco consegue não marcar o Nenê. O Nenê consegue desviciar. Tem o Lucas Barbosa, que corre ali, que se movimenta. O Gilberto, ali à frente. É um centroavante que não vive uma grande fase, mas sempre incomoda. O João Lucas é um bom lateral, ele jogou aqui no Rio de Janeiro, só para lembrar, ele jogou no Flamengo. É um bom lateral. O Jadson, ali, o Jadson já deve estar com uns 30 e pouquinho, se eu não estiver enganado, cara. O Jadson já deve estar o quê? Deixa eu ver quantos anos. 30 anos. Jogou no Fluminense, fez até algumas partidas, uma temporada, algumas boas pelo Fluminense. A zaga do Juventude não é ruim. Na verdade, a zaga do Juventude é melhor do que a do Vasco, se a gente fizer essa comparação. Então, se você pegar o time do Juventude e pegar o time do Vasco, o time do Juventude é melhor. O time do Juventude é melhor. E aí, o time do Juventude bem espalhado no campo, agredindo um pouco mais, também com uma certa dificuldade, né? Apesar de ser melhor, tem essa dificuldade. Mas o time do Vasco falta um monte de coisa. Não tinha um centroavante. Mas aí falta qualidade na marcação, falta qualidade na criação, falta qualidade na marcação. Porra! Falta qualidade ao treinador para entender o time. Falta jogadores que saíram, outros se machucaram. E aí o jogo não foi um jogaço, mas foi um jogo onde o Juventude tinha mais certeza do que estava fazendo. Era um time, uma peça de teatro. É uma peça de teatro onde o Juventude teve que improvisar menos. O Vasco tinha que improvisar muito, porque não tinha. Parece que cada um pegou o seu texto e estava fazendo na hora, não ensaiaram. E aí tentaram marcar, tentaram diminuir espaço, aí no segundo tempo tentou marcar em cima. O primeiro tempo, poucas oportunidades, muito poucas oportunidades, tanto para um lado quanto para o outro, um pouco mais para o Juventude do que para o Vasco.
Mas um jogo fraco, um jogo amarrado, picotado. Ninguém queria abrir muito jogo, os dois com medo de perder, mas o Juventude arriscando um pouquinho mais, até porque o fato de ter um Nenê no meio campo, você já tem... O fato de você ter um Nenê no meio campo, mesmo com 42 anos, 43, sei lá, ele tem mais qualidade do que o meio campo do Vasco inteiro. Tá? Aí vai pro segundo tempo, o Vasco vai para cima, faz algumas mudanças, né, para tentar fazer o gol, ganhar, tira o meio campo, bota mais um atacante, e aí sai o gol do Juventude numa bola trabalhada ali, logo no início do segundo tempo. E aí o treinador do Vasco, um golaço por sinal, aí o treinador do Vasco faz algumas mudanças, faz lá um 4-2-4, bota... Cara, aí você tem Adson, Rossi e JP. Aí você coloca David, cara. Porra. Fico impressionado como é que pode. Aí o Vasco tem no banco de reservas o zagueiro João Vitor. Cara, o João Vitor não é um jogador ruim. O João Vitor é melhor do que o Léo, é do que o Michael. Tá, mas fez ali teve uma expulsão que acabou de expulso, mas a culpa ali foi o Léo Pelé que errou o passe pra coisa e tal. O Léo continua capitão, o Maicon erra quase todo jogo. Aí, tudo bem. O treinador só tem 4 jogos, mas é impossível ele não olhar e não ver que o João Vitor não é pior do que eles dois. Aí o Vasco tenta, vai pra cima, mas também cria uma ou outra situação ali, mas tu vê que já não tinha muita organização no primeiro tempo. No segundo tempo tem menos ainda. Aí tenta ir na vontade. Mas você vê que tem uns jogadores do Vasco que correm. Outros parece que não estão conseguindo correr. Parece que também a parte física tá horrível. Parece que outros não têm vontade de correr. Pô, irmão, o Vasco não tá na última colocação do Campeonato Brasileiro, é quase que um milagre. Só não tá porque o Fluminense tá pior. Aí o Corinthians também, né? Só pra lembrar, o Grêmio, né? Tem 4 gigantes aí, uma merda de dar gosto. Fluminense, Grêmio, Vasco, Corinthians. Tá feia a coisa. Será que quantos desses aí vai cair? Pode ser que não caia ninguém, se recupere, né? Não sei, vamos ver. Mas que a tendência é que pelo menos um desses aí desabe, parece, né? Tá caminhando pra isso. Então, cara, no final do jogo ainda teve uma falta, Vitor Luiz expulso. Uma falta muito bem batida, colocada, devagarzinho por cima da barreira, fazendo 2-0, fechando o placar. Não sei se era para jogo para 2-0, mas era vitória do Juventude. Juventude vence, e na minha opinião, com justiça, não fazendo um jogão, não foi um jogão. Até porque, tanto Juventude quanto o Vasco, se pegasse um time com um pouco mais de categoria, um pouco mais de habilidade, um pouco mais ajustado taticamente, esse jogo que o Juventude e o Vasco fizeram, os dois tinham sido goleados. O Juventude por menos, mas o Vasco ia tomar outro saque igual o do Vasco, do Flamengo. Magalhães, mas talvez pela qualidade do Vasco, o Juventude jogou menos. Pode ser, isso acontece mesmo. Um time ruim acaba puxando o outro para ficar ruim também. Eu já vi jogos de Juventude melhor. Eu já vi o Juventude jogar mais do que jogou contra o Vasco. Pode ter sido isso também. Mas o que importou é que o Juventude foi melhor do que o Vasco, ou menos pior do que o Vasco. Criou algumas oportunidades. E as oportunidades que criou. Fez 2 gols. Vitória justa. Vasco da Gama. Pedrinho. Coutinho, abra o seu olho.
O Thiago Silva deve estar pensando lá no Fluminense. Puta que pariu. Por que eu fui falar que o Fluminense era o time a ser batido? Olha a rabiola que eu tô me metendo. Coutinho, pensa bem, irmão. Pensa bem. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Fui!